Boa noite, Davi. Oi, Marcelo, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, super empolgado aqui para esse nosso primeiro Trader de Sucesso Show, um novo projeto aí bem bacana, né? Bem inovador e tô super empolgado aí. Com certeza, eu também. Sempre que a gente inicia o nosso projeto, né, a gente sempre quis compartilhar no máximo que possível e, quem sabe, formar outras pessoas de sucesso também. Legal, muito bom. Pessoal, então vamos lá. Primeiro deixa eu falar um pouquinho antes de a gente entrar na parte técnica mesmo, é uma aula 100% de conteúdo. E antes de a gente entrar na parte técnica exatamente de como desenvolver um EA, eu vou falar só um pouquinho aqui tem bastante gente nova que ou não é nosso aluno em nenhum treinamento ainda, ou, enfim, conhece o Davi há pouco tempo, mas eu particularmente comecei a investir na bolsa. Acho que minha internet aqui está um pouco instável, deixa eu trocar o link aqui. Opa, voltei, acho que minha internet estava um pouco instável aqui, eu troquei a internet. Mas então, boa noite aí, pessoal. Eu e o Davi, a gente já está há algum tempo aí desenvolvendo robôs, investidores, operando de forma automatizada aí no mercado. Eu comecei a investir em 2005, eu comecei a operar na Bolsa de Valores em 2007, operar mesmo diretamente as ações, fazer trading, né? Em 2007 também eu conheci o mercado de Forex. E já em 2007 para 2008 eu comecei a usar os primeiros, na época, robôs comerciais, depois desenvolvi em 2008 meu primeiro robô, mas claro que lá de uma forma ainda bem amadora. E, enfim, foi uma grande curva de aprendizado de lá para cá, mas principalmente aí nos últimos 2 anos, eu resolvi levar realmente muito a sério. Não que eu não levasse a sério antes, mas é diferente, né? Antes, para quem me acompanha aí por mais tempo, eu antes não tinha um foco grande em desenvolvimento. Já desenvolvia EAs, mas não tinha EAs, digo, é como a gente chama os robôs, né? Na MetaTrader chama Expert Advisor. Então, quando a gente fala EA, a gente está se referindo aos robôs investidores. Eu já desenvolvia e tudo, mas eu operava mais com o que a gente chama de robôs comerciais, né? São robôs, pessoas, traders profissionais, gestores, traders que desenvolvem os EAs, né, os robôs, e vendem as licenças. Eu fazia seleção e operava com esses robôs, né? Na sua maioria não eram desenvolvidos por mim. E aí eu quis, digamos assim, tudo bem, eu já estava tendo sucesso com isso, mas eu quis realmente entrar de cabeça, né, a gente fala, né, Davi, fechar todo o ciclo, né, e dominar o ciclo completo. E aí entrar de cabeça nessa questão de desenvolvimento, foi mais ou menos há uns 2 anos atrás. E aí eu convidei o Davi e ele topou entrar nesse projeto maluco, né, porque realmente não é fácil, né, desenvolver robôs, enfim, exige aí uma série de habilidades que a gente vai ensinar para vocês aqui, né, mas no primeiro momento você olha assim, parece que é muito fácil, aí você vai lá, desenvolve no backtest, tudo fica lindo, e aí você coloca para rodar em conta real e vê que o resultado não é aquilo que você esperava, e aí pode ser um pouco assustador no começo, mas aí o Davi topou comigo, então, entrar de cabeça nisso aí, e a gente passou a investir pesado nisso, né? Então, a gente rodou o mundo aí, Estados Unidos, a gente fez alguns workshops, congressos, consultorias com traders, tanto traders individuais, traders que só operam o próprio dinheiro, quanto com gestores de hedge funds e tudo mais, gestores de fundos de investimento, né? Fui para a Europa, fui para a Austrália, conversar com, mesma coisa, gestores, traders de mesas de operações profissionais, né? E mesas proprietárias, né? Então, enfim, a gente realmente foi
viajou o mundo em busca de tudo que a gente encontrou do melhor conhecimento sobre trading, sobre principalmente trading sistemático, né, trading com robô. Claro que muitos de vocês talvez não sejam traders, não operem com robô, pelo menos ainda, porque depois que vocês conhecerem o que a gente apresentar, tem grandes chances de vocês migrarem, de repente, do manual para o robô, ou no mínimo complementar. E aí a gente, enfim, a gente entrou nisso de cabeça, e aí a gente aprendeu muito, a gente já tinha experiência de mercado, né? O Davi também já desenvolvia robô antes, mas também de uma forma que nem eu antes, né? Não tinha realmente um grande foco naquilo, ia fazendo em paralelo, já tinha experiência de mercado, mas não se dedicava realmente integralmente com foco total em termos de desenvolvimento de robôs, né? E aí a gente desenvolveu, a gente aprendeu muito realmente com os melhores, e a gente aprendeu muito não só na teoria, mas na prática, né? À medida que a gente foi fazendo todos esses treinamentos, todas essas consultorias, todas essas parcerias, a gente foi implementando isso aí na prática, né? E deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Aqui, legal. E aí a gente conseguiu desenvolver alguns robôs muito interessantes, por exemplo, aqui vocês veem o Rush. Aqui estão rodando em contas conservadoras, tá? Mas esse mesmo resultado, como aqui, todos os resultados que eu vou mostrar aqui são no mercado de Forex. Então, o Forex, como muitos de vocês devem saber, tem alavancagem. Então, se a gente botar o dobro de risco, ele vai simplesmente fazer o dobro da rentabilidade, o dobro de drawdown, né? Então, a gente tem aqui 13,55% em um ano, de agosto do ano passado até agora, com apenas 1,25% de drawdown. Drawdown é aquela, para quem é novo, drawdown é o que chama também rebaixamento, né? É o tanto que cai uma conta no máximo. Por exemplo, você tem uma conta que começa com 5 mil, vai de 5 mil para 10 mil, cai de 10 mil para 8 mil, vai de 8 mil para 15 mil. Em algum momento você teve 10 mil e caiu para 8 mil, então isso é 20% da conta, né? Nesse caso aqui só caiu 1,25%. Ou seja, se você rodar, quem rodou isso aqui durante esse ano com 10 vezes mais risco, fez 135,5% num ano, com 12,5% apenas de drawdown. Então é um resultado completamente fora da curva, uma curva linda. Aqui um outro robô, 8,31% com 2,48% de drawdown. Uma curva não tão bonita quanto a outra, mas bem interessante também. Aqui um outro robô, 3,29%, com 6 de drawdown, aí um robô com histórico menor. Entre outros aqui, só para mostrar um pouco do que a gente já fez em termos de robô, né? Tudo isso aí rodando em tempo real, em conta real, né? Não estamos falando aqui de backtest, de coisas assim. Então, a gente resolveu fazer, o Davi topou mais um desafio aí comigo, que era de levar esse conhecimento para mais gente, né? Para quem acompanha a gente e é aluno nosso no Sucesso em Forex, que é o nosso treinamento sobre robôs, é um conhecimento diferente do que a gente vai ensinar aqui no Trade Sucesso Show, tá? Dentro do treinamento Sucesso em Forex, a gente ensina como avaliar os robôs, selecionar e montar o seu portfólio de robôs. E aí dentro do curso tem os que a gente chama os REAs, né, os robôs aprovados, né, que tem tanto de nosso quanto de outros desenvolvedores, e a pessoa aí pode rodar esses robôs. Mas a gente não ensina lá dentro a desenvolver. E aí eu fiz uma proposta aí para o Davi de ensinar isso para as pessoas gratuitamente, né? Simplesmente a gente fazer uma série que a gente vai chamar de Trader de Sucesso Show. E aí, nessa série, a gente vai simplesmente ensinar tudo que a gente aprendeu nessa caminhada. E a nossa ideia é tanto criar mais traders de sucesso, ter uma comunidade, ter mais gente desenvolvendo robôs, que até eventualmente, com parcerias, a gente pode disponibilizar dentro dos nossos cursos,
comercializar e tudo mais, quanto a gente também, para ajudar vocês nesse caminho, a gente, ao longo do tempo, pretende oferecer para vocês algumas ferramentas que vão ajudar vocês a poderem fazer esse trabalho, né? Como, por exemplo, ferramentas para desenvolver um EA sem você ter que saber programar, simplesmente você coloca, eu quero que compre aqui, venda ali, se acontecer isso, aquilo, e saia a programação prontinha, seja ferramenta com testes de robustez, enfim, trazer ferramentas para que vocês possam desenvolver. Isso tanto no mercado de Forex e CFDs, né, que os CFDs são, enfim, os índices, as commodities negociados no mercado interbancário, que está iniciando no Brasil o mercado de CFDs no momento que eu estou aqui ao vivo, né? Provavelmente quem escutar isso de repente aqui um tempo já vai ser mais comum, mas está se criando aqui no Brasil o Facilitation, que eles estão chamando, que nada mais são do que os CFDs, né? Então isso vai ter disponível em breve aqui no Brasil também. Acho que já está até disponibilizando. E então, ou seja, esse é o nosso foco de desenvolvimento, pelo menos hoje, no mercado de Forex, e a gente está indo agora também para índice. Quando eu falo índice, não é um mini índice aqui no Brasil, principalmente os índices lá fora, S&P 500, Nasdaq, DAX, que é o índice da Alemanha, e por aí vai. A gente tem um foco grande no mercado internacional, né? Mas todo esse conhecimento pode ser, sem dúvida, aplicado também aqui no Brasil, né? E também para MetaTrader 4 e MetaTrader 5, no caso, né? Então, caso você também opera no Brasil, ou se você opera só no Brasil, esse conhecimento vai ser muito útil para você também, né? E, além disso, então a gente vai juntar essa questão do conhecimento, depois vamos oferecer aí algumas ferramentas para vocês, para quem quiser utilizar, e então vai ser um grande prazer estar com vocês nessa jornada toda aí de desenvolvimento. Muitos que são traders manuais vão tanto poder aprender agora a desenvolver EAs, né, quanto também, mesmo quem quer continuar operando manualmente, vai poder tirar muitos insights de tudo que a gente vai falar aqui ao longo vai ser um webinar, né, uma aula dessa a cada 15 dias, então, enfim, e não tem tempo para acabar isso aí, então a gente vai poder abordar muitos assuntos aí, bem a fundo, né? Então, eu acho que eu perdi ali, o André estava conectado ali, o André que hoje está na área VIP lá no aeroporto, que está viajando para a Espanha. Davi, você tá por aí? Sim. Ah, legal, não sei porque tua câmera não está aparecendo aqui mais para mim. Não? Não. Opa, um minuto que eu vou religar para ver. Não aparece, estranho. Mas enfim. Não sei o que tá... Mas você está me ouvindo? Tô te ouvindo, só não sei porque eu não tô... Eu tava te vendo aqui, agora não tô mais. Mas enfim. E o André também não, para mim o André também sumiu, não sei se ele estava aqui ou não. Provavelmente algum bugzinho aí, mas não tem problema. Então, pessoal, além disso, hoje a gente tem uma surpresa aqui para vocês, que o Davi vai construir um EA em tempo real aqui, e a gente vai disponibilizar o código e tudo mais depois por e-mail para vocês, tá? Então, vocês vão poder... enfim, não necessariamente vai ser um EA que a gente vai trocar uma ideia aqui, vai, de repente, até com algumas sugestões de vocês. Davi, eu estou recebendo uma mensagem aqui do pessoal no chat que você está aparecendo para eles, tá? Por algum bonitinho aqui, para mim, eu não estou te vendo, mas não tem problema. Tá bom. Legal. Então, a gente vai disponibilizar esse EA para vocês, que na verdade a gente nem sabe se é um EA que depois vai funcionar ou não, a gente vai pegar uma ideia nova até
vamos aceitar sugestões aqui no chat. O negócio é vocês aprenderem o passo a passo, tá? Então, eu já vou até colocar também o link aqui para vocês. A gente vai utilizar, então, vai ser para MetaTrader 4. Então, vou colocar um link aqui para quem não tiver ainda o MetaTrader 4 instalado aí no PC. Coloquei um link aí no chat, só me dê um ok, por favor, se o link está funcionando. E aí, vocês... Ok, né? Vocês podem aí baixar aí a plataforma MetaTrader 4, é só preencher os dados ali, bota MetaTrader 4, alavancagem pode botar 1 para 100, qualquer coisa assim. E para começar, como eu falei, todo o conteúdo, a metodologia que a gente vai falar, funciona em MetaTrader 4, funciona em MetaTrader 5. As ferramentas que a gente vai oferecer para vocês no futuro, a gente pretende adaptar elas para MetaTrader 5 também. Então, enfim, mas eu recomendo que nesse primeiro momento vocês utilizem aí o MetaTrader 4, tá? Legal, funciona para Mac também, tá? Então, Davi, então, vou pedir então para você compartilhar a tela. O pessoal acho que está te vendo aqui, só eu que não. Mas então vou pedir para você então compartilhar a tela e a gente vai entrar agora. Legal, estou vendo tua tela aqui, então tá funcionando ok. A gente vai entrar então aí na parte mais técnica, digamos assim, do webinar. Não é que o foco vai ser sempre ser técnico. Eu acho que vai ser também, Davi, acho muito interessante porque acho que não só quem já opera no mercado e vai começar a desenvolver agora com a nossa metodologia que a gente vai ensinar, mas eu acredito também que muita gente que conhece a gente há pouco tempo ainda nem sabe se vai operar com robôs com a metodologia do sucesso em Forex ou vai desenvolver também, mas no mínimo, mesmo quem utiliza a metodologia do sucesso em Forex, que usa robôs prontos, né, vai entender melhor como funciona e mais conhecimento sempre ajuda, né? Então, vamos lá. Então, Davi pode começar aí. Acredito, só me dê um ok no chat se vocês estão vendo aí a tela certinho, por favor. E beleza, o pessoal está vendo aí, Davi. Então, tá bom. Olá, pessoal, boa noite. Então, o objetivo hoje, antes de começar a aprofundar muito e de olhar os gráficos e entrar no detalhe de uma estratégia, o que a gente vai fazer hoje é explicar um pouco mais a estrutura de um robô. E se temos tempo, vamos desenvolver um junto que vai ser simples. Com certeza não vai ser um EA que a gente vai poder usar na nossa conta real, mas bom, vamos poder pelo menos entender como que funciona. Então, também, para as pessoas que não me conhecem, eu sou Davi, eu sou francês, então talvez por isso vocês vão ter um pouco de dificuldade em me entender. Se for o caso, por favor, prego colocar uma pergunta que o Marcelo vai tentar traduzir o que eu estou falando. Então, vamos lá. Basicamente, um robô, ele segue para as pessoas que fazem um pouco de programação, para as pessoas que também não fazem programação, mas ele segue mais ou menos um passo a passo. Então, o primeiro passo dentro de um EA, EA e robô é a mesma coisa, né? E a primeira parte é a declaração dos parâmetros e de variáveis globais, ok? São dados que a gente vai poder usar no programa todo. Depois, a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente escreve um EA é quando eu falo a gente, bem do EASA, né? Do EASA e do Investidor do Sucesso. Não sei todos os outros desenvolvedores, mas a nossa metodologia é feita dessa maneira. A gente executa uma condição a cada nova barra. E por que disso? A gente não executa um trade no meio de uma barra, simplesmente porque a reprodutabilidade daquele trade para a gente é extremamente importante. E que para talvez algumas pessoas que não sabem, mas o MetaTrader ele não tem por padrão o tick.
Então, ele vai inventar um tick dentro de uma barra para simular. Então, isso faz que quando você executa um backtest, sem essa condição de nova barra, pode haver diferença entre dois backtests justamente por causa dessa condição. Deixa só, Davi, explicar para quem é Tá? novo, talvez isso não tenha ficado tão claro. O que o Davi quer dizer é o seguinte, por exemplo, se você pega as barras para fazer um backtest, ou seja, rodar o robô no passado para ver como é que ele foi, né? Normalmente, os dados que a gente consegue é de barra de 1 minuto, né? Ou seja, tem a barra ali, abertura, fechamento, máxima e mínima de 1 minuto. O que aconteceu durante esse minuto, não se tem essa informação, né? Então, ou seja, se você desenvolver um EA, tá, que ele não inicia a sua ordem ou na abertura ou no fechamento de uma barra, você tem grandes chances de não ter um resultado confiável. O que a gente quer dizer? Você testar no passado, como ele não tem essa informação dentro da barra, pode acontecer você não sabe a que momento o EA teria realmente executado a ordem, entrado no mercado. Então, quando você usa o fechamento de barra como critério para entrada e saída do mercado, você tem o backtest é muito mais confiável. Tá? Tudo que a gente vai passar para vocês aqui, exatamente, é algo de quem tem experiência na vida real como a gente. Nós somos traders, nós desenvolvemos robôs, nós operamos com esses robôs, a gente compara o que acontece em conta real com o que aconteceu no backtest. Então, ou seja, a gente não vai ensinar para vocês só uma teoria, né? Algo que chega aqui, você faz o robô e aí depois isso não é replicável em conta real. A gente quer ensinar algo para vocês onde vocês consigam desenvolver estratégias e ganhar dinheiro com essas estratégias. Então, de repente alguém pode me dizer, poxa, mas seria melhor, tem muito mais ideias de estratégia que podem ser utilizadas e eu não esperar o fechamento da barra. Tudo bem, mas o que adianta você ter uma estratégia que o backtest não é confiável, né? Então, a gente está dizendo que estratégias que abrem no meio da barra não funcionam. A gente só está dizendo que o backtest não se torna muito confiável e aí, sem backtest, você vai ter que testar bastante depois. É uma opção, tá? Nada impede você de fazer isso, mas tem que estar atento a isso. Pode continuar aí. Só um complemento aí. Primeiramente, aí, boa noite a todos aí. Boa noite, André. Conseguiu retomar ali. Legal. Retornei. Estamos de volta aí. Então, sobre o que você falou aí, Marcelo, outro aspecto também que a gente pode observar é que, além de que é muito importante, né, utilizar o que a gente chama de, até vamos falar uma nomenclatura aqui que o pessoal vai ouvir muito, que é fazer por OHLC, né, que é Open High Low Close. Então, você vai ver muitas vezes a pessoa falando, isso aqui foi testado numa base OHLC. Isso quer dizer que é justamente isso que o Marcelo falou. Vai pegar a barra ali considerando abertura, fechamento, máxima e mínima. Ela vai considerar os ticks ali. Então, além dessa questão da replicabilidade, que aumenta substancialmente quando se usa o Open High Low Close ao invés do tick a tick, né, do every tick, tem a questão também da praticidade e da velocidade de teste, né? Porque, ainda mais assim, para quem de fato vai querer fazer isso aí, um grande volume, vai querer se dedicar nessa tarefa, um teste na base tick a tick, ele demora absurdamente mais do que na base OHLC. Porque, por exemplo, vamos dizer que você pega a barra de 1 minuto, enquanto uma barra equivale a 1 minuto lá, a outra você vai ter, por exemplo, às vezes 30, 40, 50 pontos para representar uma única barra de 1 minuto. Então, a velocidade de teste, ela sobe absurdamente. Então, isso faz com que você perca muita produtividade ali na hora de desenvolver, porque os testes demoram muito mais. Aí, você tem duas alternativas. Ou você vai levar muito mais tempo para desenvolver, ou então, o que vai acontecer é que você vai ter que investir numa estrutura, às vezes, pesada aí de servidores, para ficar rodando todos aqueles testes ali e conseguir entregar num tempo satisfatório. É muito, muito bem observado, André, porque, como o Davi falou, de padrão não se usa, mas a gente tem como fazer download
depois a gente vai ensinar isso em outros episódios, né? Exatamente como usar as ferramentas e tudo. Tique a tique. Ou seja, em cada movimento que o mercado fez em tempo real foi registrado. Só que, como ele falou, é muita informação e a velocidade disso é muito lenta, né? Então, enfim, ficam aí as vantagens e desvantagens. A gente, de um modo geral, prefere usar fechamento de barra e aí usar abertura, fechamento máximo e mínima de 1 minuto e que fica confiável assim. E, enfim, é o que a gente opta, né? Mas pode seguir, Davi. Só para talvez complementar esse ponto, de verdade, quando você trabalha com o fechamento ou abertura da barra, não tem diferença no backtest, ou não tem. Pode haver uma pequena diferença, mas não tem diferença entre o every tick e a barra. E isso, principalmente, a razão, apesar de tudo que vocês falaram, é isso. Se você roda um backtest só na abertura e no fechamento da barra, e com todos os ticks, então não tem diferença no backtest entre os dois. É uma diferença substancial que justifica, né, Davi? O tanto de recurso e o tempo que vai demorar mais de uma base tic a tic em relação a uma base OHLC. Além de que você não fica tão dependente da qualidade da base ali. Se você usar uma base tic a tic, você vai ter que, de fato, garantir que aquela base de dados é extremamente confiável, né? Legal. Então, depois dessa primeira condição, a segunda parte do programa, que é do robô que vamos fazer, é de verificar as condições de saída. É estranho de colocar a saída antes da entrada, né? Mas é porque várias vezes a gente dá primeiro a saída e depois a gente dá uma nova entrada. É por isso que a saída está sendo executado antes da entrada. Mas tem que pensar que, provavelmente, se você não tem ordem aberta, então isso daqui não fica habilitado. E depois, se você tem uma condição de entrada, antes de abrir uma segunda ordem, você vai primeiro fechar a ordem que está aberta. Correto? Correto. Legal. Depois, a gente vai fazer um certo número de filtros, onde a gente vai, para otimizar a entrada, a gente vai verificar algumas condições do mercado. Eu vou entrar mais em detalhe desse ponto um pouco mais tarde. E, enfim, depois de ter feito isso, a gente vai realmente entrar naquele setup que você quer verificar e validar para colocar sua ordem. Assim que você verificou que seu setup está correto, então lá nesse momento você vai gerenciar a ordem. Okay. Só uma coisa para complementar ali. Pessoal, nós fazemos essa coisa de verificar a primeira condição de saída para depois de entrada, porque vocês devem ter observado que os nossos EAs nunca abrem mais do que uma ordem simultânea na mesma estratégia. Sempre é uma ordem por estratégia. Então, isso traz muito mais segurança aí. Às vezes tem EAs que abrem múltiplas operações, isso no final das contas, você está aumentando a sua exposição, né? Então, por causa esse requisito nosso, esse padrão nosso, que sempre existe apenas e somente uma ordem nossa aberta simultaneamente, então, antes de eu abrir qualquer ordem, eu tenho que, de fato, garantir que não existe mais nenhuma ordem anterior que tenha sido aberta com aquela estratégia. Se tem, aí a condição é a seguinte: ou eu deixo a ordem antiga correr, ou eu vou fechar a antiga e vou abrir uma nova ordem, mas nunca vai haver mais do que uma ordem aberta simultaneamente no nosso padrão de desenvolvimento. Isso que ele está mostrando ali é a logística para quem vai programar um robô, né? Para as pessoas entenderem a ideia, o que acontece? A gente tem um setup que é o ponto de entrada, né? Por exemplo, um cruzamento de média móvel, usando um exemplo bem simples só para ilustrar, né? Ou um rompimento de um suporte, uma resistência. Esse é o setup de entrada. Mas como eles falaram, você às vezes tem que, em termos de programação, tem que olhar a saída antes, porque, digamos, por exemplo, é um suporte, né? Rompeu uma resistência, entrou comprado. Depois, essa ordem ainda está aberta e rompe outra resistência. Você não quer que abra duas ordens ao mesmo tempo, é só para ter esse controle. E depois do setup, que é o ponto de entrada, vai vir um filtro, por exemplo. É um filtro, por exemplo, de... Ô, André, se você puder só bloquear um pouco o teu som aí. Então, o que acontece? Depois, por exemplo, rompeu uma resistência, né, como ponto de entrada.
aí, você, por exemplo, pode botar um filtro, por exemplo, de volatilidade. Para, por exemplo, você só entrar no mercado se a volatilidade não tiver alta, porque normalmente quando está alta o mercado já andou. Ou, por exemplo, um filtro de não entrar se já tiver sobrecomprado, porque se já andou muito, você pode estar entrando tarde. Ou seja, você tem o setup de entrada, esse setup pode passar por um filtro para ver se entra ou não, né? E aí depois você vai fazer as condições de saída, seja target, né? Stop loss ou outro critério. Né? Por exemplo, cruzou a média móvel, entra, quando cruzar, sai. Só usando um exemplo bem simples. Mas pode continuar aí, Davi. Legal. E, enfim, depois a gestão da ordem, né? Então, agora, vamos, por exemplo, falar mais um pouco das condições de saída. Hoje, nos nossos EAs, a gente usa 5 tipologias de saída. O primeiro é de deixar a ordem flutuar, ser gerenciada sozinha e bater no TP ou no stop loss. Ok? Isso, hoje, apesar que a gente tinha usado no passado, hoje em dia é muito pouco usado. Ok? Só para quem é novo para o mercado, né? Take Profit é, por exemplo, 50 ou 100 pips ou pontos acima do ponto de entrada, ou se fosse numa ação, por exemplo, 50 centavos, R$1, R$2 acima do preço de entrada, né? Ou seja, tanto o take profit acima quanto o stop loss abaixo, né? Ou seja, é algo no preço, pode ser uma porcentagem, 0,5% acima, 0,5% abaixo, 1%. Ou seja, andar e bater num preço, né? Para baixo é stop loss, para cima take profit. Legal. Uma outra condição que a gente usa também bastante na saída é de usar a condição oposta na entrada. Significa Então, se você entrou no cruzamento da média móvel, você vai sair quando vai cruzar no lado oposto. Ou por exemplo, você entrou no rompimento das últimas 10 barras para cima, por exemplo, você sai no rompimento das últimas 10 barras para baixo, né? Correto. Ou o cruzamento, descruzamento da média móvel. Isso aí é uma coisa que a gente usa bastante. Também, assim, no mesmo sentido, você pode usar uma outras condições de um outro setup. A gente usa pouco isso, mas pode ser usado também. É bem interessante, né? Acaba que, como torna muito complexo, a gente às vezes não tem tempo de fazer tudo e testar tudo, né? Por questão de tempo, assim, de produtividade. Mas nada impede, por exemplo, de você ter uma entrada que é, por exemplo, um suporte, um rompimento de um suporte a uma resistência, né? Independente de ser buy ou sell, compra ou venda. Mas a saída, por exemplo, usa o estocástico, usa o IFR, usa, enfim, qualquer outro indicador, né? Isso é como se fosse outro setup, entendeu? Isso é plenamente possível. Sim. Depois, uma outra saída que a gente usa é o número de barras. Tipo, você abriu agora e ele vai fechar daqui a 3 barras, que significa daqui a 3 horas, caso você está operando o time frame H1. Depois, nós temos um outro tipo de saída que é o trailing stop. Então, não sei se isso está claro também. Talvez Marcelo explicar um pouco do que se trata. O trailing stop seria assim, por exemplo, você tem um setup, por exemplo, um rompimento ali de uma resistência, e aí, por exemplo, você tem uma média móvel, sei lá, de 8 períodos, que é o seu trailing stop. Por exemplo, conforme o preço vai subindo, aquela média móvel que está abaixo do preço vai subindo também. Ali ela vai sendo seu stop loss, ou seja, conforme o preço anda para cima, nesse exemplo que eu dei, o seu stop vai subindo. Se o preço cair e bater ali no stop, stop. Ou seja, é um stop que não é só aquele stop de entrada de proteção negativa da ordem, é um stop que vai subindo, se é para cima ou vai caindo, diminuindo, se é uma ordem de venda, né? Vai acompanhando o preço. Correto. E então o oposto para o trailing target, no sentido que, em vez que o stop loss sube para o preço, o target desce para o preço. Exatamente. Por exemplo, você começa com um target lá em cima e conforme o tempo vai passando, por exemplo, esse target vai diminuindo, ele vai se aproximando do preço, se bater ali, fecha no lucro. Pessoal, uma coisa que eu gostaria de comentar sobre essa questão das saídas, eu gostaria de chamar a atenção, assim, para, no geral, como que as saídas são simples.
eu acho que isso é um dos grandes responsáveis aí por nós termos um bom resultado. Às vezes, o David citou ali, por exemplo, que você pode utilizar, às vezes, uma outra estratégia como saída. Mas, se vocês verem, do nosso lado aqui, a gente utiliza saídas simples, porque a gente vai estar falando isso aí ao longo das próximas aulas aí, mas às vezes quando você tenta fazer algo muito elaborado, né, e aí você vai ter que submeter aquilo no backtest, mas a gente pode correr o risco aí da condição de overfitting, né, que é você otimizar o EA do passado e ele não funcionar para frente, né, ele não funcionar ali para o futuro. Então, eu acho que na parte de desenvolvimento de EA, uma coisa que eu aprendi muito ao longo do tempo aí, é que às vezes muitas vezes o simples funciona muito melhor do que aquela coisa muito complexa. Às vezes você pega EAs aí que performam muito bem e o setup deles é extremamente ridículo em termos assim é um setup extremamente simples, mas que de fato ali está combinado com um padrão de mercado, alguma coisa assim, e traz resultados. E muitas vezes a gente quer colocar tantos parâmetros, tantas entradas, tantas condições, que a chance de a gente fazer um EA que está overfitado, um EA que ele performou muito bem no passado, mas não vai performar bem no futuro, é enorme. Então, eu chamo a atenção para isso, às vezes, de buscar em tudo a simplicidade, buscar ser algo bem prático mesmo, bem eficiente, porque assim você diminui a chance do overfit. Isso aí é uma coisa bem interessante que a gente, possivelmente em outras aulas, né, Davi, vamos até focar bastante nisso, né? Que é a questão do overfitting. Mas a gente vai entrar nisso mais a fundo, tá? Para quem de repente não entendeu também, a gente vai entrar bem a fundo nisso em outras aulas aí. Mas pode continuar aí. Eu vou despedir de vocês aí, que eu vou ter vou agora aqui, mas na próxima estamos juntos aí novamente. Legal, obrigado e boa viagem, André. Valeu. Tchau, boa viagem, André. Valeu. E então, depois de falarmos da saída, em termos de filtro, hoje a gente usou 4 tipos de filtro. Primeiro é o filtro de datas e de horas, no caso das estratégias de intraday, nas estratégias que a gente está rodando dentro do mesmo dia. Depois, usamos filtro de tendência, ou está dentro da tendência ou está contra a tendência. Usamos também filtro de volatilidade, então o mercado está volátil ou pouco volátil. E também usamos filtro de ciclo, então o mercado está em ciclo ou o mercado está em forte tendência. E, enfim, depois de ter feito tudo isso, a gente fala um pouco do setup. E o setup, ele é o setup com os parâmetros, etc. Então, aqui existe 1 milhão de possibilidades. Só a imaginação mesmo que vai levar a gente para tudo que a gente quer fazer com as condições de entrada. E em termos de gestão das ordens, hoje usamos 3 tipos de ordem, o que está sendo oferecido pela plataforma, né? O primeiro é a ordem a mercado, o que hoje está sendo mais usado. Depois, hoje, nós temos a ordem stop, que está usado, por exemplo, no Metafor, para as pessoas que já conhecem um pouco nossos EA. E a ordem limit, que está usado dentro de algumas versões do Rook, que é um EA que ainda não está disponibilizado 100%, mas que daqui a pouco esperamos ser validado para os alunos. Legal, Davi, muito bom. Tá bom, tenho algumas perguntas, talvez. A gente vai procurar deixar as perguntas mais para o final. Claro que vocês podem ir comentando aí, porque a gente vai complementando aqui. Mas eu acho interessante deixar para o final, porque senão a gente demora muito a concluir o passo a passo. Então, a gente faz e depois a gente abre perguntas e respostas e fica até enfim, depois a gente responde tudo aí. Tá bom. Então, hoje o que eu preparei para você é o que eu chamei de template Trader Show, onde aqui eu deixei um template vazio, que respeita exatamente esse passo a passo. Assim, para as pessoas que se interessam em programar, vocês vão poder usar esse template e reproduzir o que eu falei aqui. Primeiro aqui, Get Exit Condition,
verificar as condições de saída, conforme a gente tinha falado na apresentação aqui. Ok? Depois, verificar os filtros, igual que está aqui. Verificar as condições de entrada, que é o mais importante. E, enfim, verificar, gerenciar as ordens que está no Manage Order. Gerenciar as ordens. Ok? Então, basicamente, se você está interessado por um setup, então você tem que desenvolver nessa função. Se você está interessado com um filtro, então você vai atuar aqui, e uma saída, então você vai atuar nessa função. Ok? Legal. Isso aí, até, Davi, para não assustar um pouco o pessoal com essa questão de programação, a gente vai disponibilizar uma ferramenta, né, em parceria com um grupo australiano que já tem essa ferramenta, onde a pessoa vai poder programar sem código nenhum, né? A pessoa, bem intuitivo, é um programa, a pessoa bota lá, né, buy, sell, quando isso acontecer, aquilo, e essa programação sai toda pronta, é isso? É isso, correto. Mas isso a gente vai entrar nas próximas aulas. Sim, sim. Eu fiz questão aqui de talvez entrar um pouco mais pelo fundo, né, para realmente entender como funciona. A pessoa entender o que vai estar por trás, né? Entendi. Exatamente. Mas depois, realmente, hoje mesmo eu no meu ZEAS, eu estou tentando não desenvolver mais assim e de realmente usar a ferramenta para justamente porque ela oferece uma flexibilidade, né? Uhum. E não sei, uma tranquilidade. É mais fácil de fazer drag and drop do que você pensar como programador. Uhum. Porque todo mundo não é, isso realmente não é acessível a todo mundo, vamos dizer assim. Para as pessoas que não querem perder tempo com isso. Exatamente. Claro que existem muitos programadores no mercado aí de MetaTrader, seja 4 ou 5. Quem quiser desenvolver um AI não entende bem, claro que também tem a opção de você paga por hora em um programador, ele desenvolve para você, né? Mas fica muito mais barato e muito mais prático, porque na ferramenta você pode fazer quantos EAs você quiser, testar quantas coisas você quiser, porque se você for testar tudo e você vê que para desenvolver bons EAs você tem que testar muita coisa, você não vai de cara ter uma ideia, botar e já vai funcionar assim, né? A ferramenta é bem mais interessante. Estou vendo que tem a mensagem até em francês aqui no chat. Tem pessoas que estão falando comigo aqui em francês, então estou aproveitando. Legal, mas pode seguir aí, Davi. Legal. E então, o que eu estou sugerindo, talvez, é a gente começar por um EA de cruzamento de média móvel, como você já tinha anunciado. Legal, acho que é um exemplo bem simples, né? É claro que, pessoal, usado de forma sofisticada, tem como funcionar, tá? A gente tem EA de cruzamento de média móvel, claro que não é só o cruzamento, né? A gente tem filtros, tem targets, tem stop, tem saída, tem que usar uma inteligência a mais, tá? Só cruzar e descruzar não vai ser o suficiente para funcionar só isso e acabou. Mas, embora seja uma ideia extremamente simples, tem como fazer funcionar, tá? Inclusive, um dos nossos EA que ainda também não está liberado, que é o Supersmoother, ainda vem, a base dele é um cruzamento de média móvel. Só que a média móvel não é uma média móvel simples ou exponencial, é uma média móvel um pouco mais sofisticada, mas Sim. A base é a mesma. Sim, exatamente. Legal. Então, aqui, basicamente, para as pessoas que conhecem isso muito bem, a gente vai olhar a média móvel de período curto, quando está cruzando para baixo ou para cima. Por exemplo, aqui, aquele que está magenta, de 10, quando ela está cruzada para cima da média de 20, então a gente vai comprar, e basicamente quando dá o contrário, aqui a gente vai vender. Pode só explicar bem rapidamente, Davi, porque tem bastante gente que já opera no mercado, mas tem bastante gente que vai começando a operar agora também, só bem rapidamente explicar o que é uma média móvel. Uma média móvel, basicamente, ele está pegando, por exemplo, o caso que a gente está pegando aqui, a média móvel de 10, o que está acontecendo? Ele está pegando, se a gente pega esse preço aqui, essa barra que está aqui, ele está pegando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ele vai fazer a média
a média aritmética. A média do fechamento de cada dia, né? Exatamente, dos 10 últimas barras. Então, essa média está exatamente nesse ponto aqui. Em geral, quando o preço, o close atual, está acima da média móvel, então significa que o preço está acelerando, certo? Ou seja, que a média móvel a cada vez está um pouco atrasada comparado no preço atual. Então, a tendência é de continuar. E quando está abaixo, como que é o caso aqui, então significa que a tendência é de continuar um pouco mais embaixo. Legal. Então, nada mais é do que o fechamento, por exemplo, se a média móvel é de 10 dias, dos últimos 10 dias, e traça a linha no gráfico. Então, por exemplo, se você pega de 10 dias e de 20 dias, é 10 e 20 aí no teu exemplo? Esse daqui sim. 10 e 20, o que acontece? A de 10, vocês veem que é a mais escura ali, ela fica mais perto do preço, né? E a outra, ela é mais rápida, né? E a mais clara, que é a de 20, é mais lenta. Por que isso? Porque ela só leva em consideração os últimos 10 dias, então ela se aproxima mais do preço. A de 20, de repente o mercado caiu bastante. Há 20 dias atrás ainda não tinha começado a cair e ainda entra no cálculo, então ela está mais para cima, está mais devagar. Então, a média móvel com período mais curto ela é mais rápida, a com período mais longo ela é mais lenta. Legal. E então também tem outras variantes da média móvel. O que a gente falou, explicou aqui, é a média móvel simples, mas também nós temos a média móvel exponencial, que é um cálculo um pouco mais complexo, onde a gente vai ponderar cada média móvel para favorecer o preço mais recente. Depois a gente acho que vai ter shows que a gente pode ir bem a fundo, por exemplo, um dia bem a fundo em média móvel, bem a fundo em RSI, e assim vai, né? Acho que hoje o importante é o pessoal pegar a ideia do que é o robô, né? Legal. E bom, então, agora o que interessa. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? Aqui o que interessa é a gente desenvolver a entrada, certo? Então, a gente vem aqui, get entry condition. Primeiro, nós temos um sinal igual a zero, e então a gente vai escrever as condições de compra. Basicamente, a gente vai ter que, primeiro, começar a dizer, a gente vai olhar a média móvel, a primeira média móvel. Então, essa média móvel, moving average, eu chamarei ela de 1,1, e vocês vão entender por quê. E aqui, o MQL4, que é a linguagem do MetaTrader, já oferece essas funções prontas. Então, aqui, basicamente, ele fala qual é o símbolo. Então, a gente falou o símbolo que está no gráfico. Okay? O time frame é aquele time frame que está também escolhido pelo usuário. E aqui, a gente vai dizer que é o período 1 de entrada. Ok? O shift é o fato de você poder mexer a média móvel no gráfico por trás ou por frente. A gente não vai usar esse parâmetro. Aqui são os 4 modos que existe de média móvel. Então, tem a EMA, a SMA, a LWMA e SMMA. Bom, para ser sincero com você, eu não usei isso, eu nunca usei isso, eu uso só a SMA e a EMA. Então, nesse caso, a gente está usando a EMA. Ele pode ser aplicado em todos os preços. Nesse caso aqui, a gente vai aplicar ele no close. Close é do fechamento da barra, tá? E lá, uma informação importante. Eu estou dizendo para a MetaTrader qual é a média móvel, qual é a posição da média móvel que eu estou lendo. Eu coloco 1. O que significa isso? Que eu estou lendo a última. Significa que se aqui é a barra atual, eu sempre leio a barra 1. Por quê? Justamente para essa condição que eu falei para vocês aqui, que está aqui. Executar sempre numa barra nova. Porque se eu vou fazer um zoom aqui, vocês vão entender. Se vocês estão olhando aqui a média móvel, a gente vai ver que ela se mexe. Claro, porque a gente só está usando o fechamento da barra. Vocês estão vendo ali que a barra está se mexendo, porque o mercado está aberto, é Forex. O mercado está se... Então, ou seja, ele leva em consideração a última barra, que foi a última que tem fechado, né? Então, aqui, se eu colocar aqui, vamos ver se a gente vê a média móvel se mexer. Talvez aqui não, porque... porque não mexe tanto, mas acho que o pessoal entendeu. A média móvel está mexendo, mas como ela está mexendo pouco,
Agora dá para ver melhor, na de 2. Conforme mexe, a média móvel vai mexendo também. Exatamente. E isso não interessa para a gente justamente para não haver confusão no momento de executar. Ok? Ok. Legal. E então depois eu vou querer a mesma coisa para a segunda média móvel. Então aqui a mesma coisa. Para não ter que programar, eu vou copiar, colar isso daqui. A única coisa aqui, eu vou definir um período 2, que vai ser um de 10 e um de 20. Beleza. Tá bom? Igual aqui de 1. E depois, se eu aplico aqui, ele vai dizer para mim que isso não foi declarado. Então, basicamente, a gente tem que escolher aí e dizer lá na parte de declaração de parâmetro, onde que eu tinha colocado aqui declaração de parâmetro, a gente vai dizer que isso é um input. O primeiro está igual. Pessoal, não precisa se preocupar muito com... O Davi está explicando aí para quem quiser entender exatamente qual é o processo por trás, mas para quem não programa e quiser desenvolver, vai ter uma ferramenta, né, como a gente falou, para desenvolver sem ter que entender nada disso. E para quem eventualmente programa e tudo bem, aí está entendendo, aí é programador, já entende como é que é. E para quem até não pretende usar no futuro essa ferramenta e só contratar um programador, alguma coisa assim, aí o programador vai fazer tudo isso para você, né? Então, o que a gente falou é que se a média que está mais rápido, que está aqui, está superior na média que está mais lenta, certo? É compra. Então, aqui a gente vai dar um sinal de compra, certo? Legal. Igual a compra. E aqui a gente pode dizer também, se ele for menor, então a gente pode dizer também que é venda. Ou seja, se cruzar a curta, cruzar de baixo para cima, a mais lenta é compra. Se for ao contrário, é venda, né? Como aqui o mercado de Forex, a gente opera compra e venda na mesma facilidade, porque o mercado de Forex funciona conta margem, né? Assim como o mercado futuro. Então, quem opera, por exemplo, aqui no Brasil, se for mini índice e mini dólar, é a mesma coisa, você compra e vende com facilidade. Se for ações, dá também para vender ações, mas aí tem que ver com... como a gente não tem experiência de operar com MetaTrader 5 aqui no Brasil, tem que ver como é que funciona a questão aí de alugação e poder vender e tal, ou se não, opera só na compra, por exemplo. Né? Pode ir. Legal. Sabendo nessa condição aqui, eu vou entrar no detalhe. A gente não falou do cruzamento ainda. Eu estou falando só se está superior, ele é para comprar. Se está menor, então ele é para vender. Uhum. Então aqui, isso então eu escrevi a condição, que é meu setup, certo? Certo. Assim que eu fiz isso, eu preciso dizer para ele como que eu vou gerenciar essas ordens. Uhum. Então aqui, igual, a gente vai fazer aqui o Manage Order. Ok? O Manage Order, ele vem com um sinal aqui. Então, basicamente, a gente vai falar se, ok, o sinal está igual a 1, então, nesse caso aqui, a gente vai comprar. Uhum. Ok? Então, aqui, o lots, a gente vai colocar 1. Stop loss, a gente vai colocar 0. TP, a gente vai colocar 0. Magic, a gente vai colocar 1, 2, 3. E comment, aqui a gente vai colocar Trader Show. Ok? E aqui, se signal está igual a menos 1, então a gente faz a mesma coisa, só que a gente fala sell. Certo? Ok. Então depois podemos executar para fazer o teste. Então para executar, clicamos aqui, Template Trader Show, Control Point, de 2011. Aqui eu coloquei 10 e 20. Perfeito.
E aqui, vocês podem ver o que está acontecendo. Ele está abrindo by cell, por causa que a gente não está verificando as ordens que está sendo aberto. Então, basicamente, hoje o setup está funcionando. Por quê? Porque aqui ele está comprando, e aqui ele começou a vender. Por quê? Porque teve o cruzamento que está aqui, certo? Então, aí ele não está olhando se já tem ordem aberta ou não o cruzamento. Se uma porque a gente falou. em cima da outra, ele vai abrindo. Beleza. Correto. Então lá, aqui a gente pode ver aqui que teve o cruzamento. Então, aqui vocês veem a setinha vermelha, venda, a setinha azul, compra. Então, basicamente, o setup está funcionando. Então, agora a gente vai falar, porém, você abre isso se não tem ordem já aberta. Se já tiver uma ordem aberta, não abre outra. Legal. Correto. Então, isso, eu recomendo que a gente trata isso já no Manage Order. Ok? Então, aqui a gente vai dizer int open e aqui nós temos uma função que eu já deixei pronto para você que chama getNumOpenOrder. Então, getNumOpenOrder e aqui ele pergunta qual é o tipo. O tipo nesse caso é by. Okay. E o magic está 1, 2, 3, que a gente colocou exatamente 1, 2, 3 aqui. Sim. E depois aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Int, cell, order. Coisa. Então, a partir de agora, ou seja, vai ser no cruzamento, né? Porque depois que abrir uma, não vai abrir mais, né? Então, ou seja, agora o EA vai ser realmente aquilo que a gente falou do cruzamento, né? E aí, depois disso, vai vir... Vamos deixar o Davi concluir e a gente continua. Então, aqui, eu vou comprar só se meu buy eu não tenho ordem aberta. Okay? E aqui, se o sell order number também está igual a 0, no sentido que eu compro só quando não tem ordem existente. E lá aqui, podemos refazer um teste para verificar que isso melhorou. Então, aqui nós temos um buy, ele parou de abrir várias ordens, e lá, o que aconteceu? Ele abriu agora um sell, porém nós temos um buy e um sell, porque a gente não falou da condição de saída do buy. Por isso que a programação você tem que pensar em tudo, porque ele é bem bobo, assim, sabe? Ele faz tudo que... Então aqui a gente vai ver que ele pode também não reabrir um outro buy depois. Aqui vocês podem ver que tem um cruzamento e ele não reabre um outro buy, porque ele viu que tem já um buy aberto. Sim. Então, agora, o que a gente tem que fazer? Escrever as condições de saída do EA. Legal? Legal. Então, para fazer isso, a gente vai escrever o código na getExitConditions. Nesse caso aqui, a gente vai usar aquele que a gente chamou aqui de condição oposta da entrada, justamente para a gente poder acompanhar a dinâmica do EA. Então, nesse caso aqui, para não ser muito complexo, eu vou copiar e colar esse código aqui. Sim, fica mais simples. Sim. Também, para as pessoas que são programadores, etc., tem como fazer isso de uma maneira muito mais bonita, dizendo uma função única para desenvolvimento. Aqui é realmente para explicar. Então, aqui a gente vai fazer de novo by order number, get open order, donc OP. A gente vai primeiro ver se tem uma ordem aberta, né? Ok? E então aqui, o que eu vou dizer? Se a rápida está superior a EMA2 e nós temos uma ordem cell,
Então, nesse caso aqui, a gente vai fechar porque ele está dizendo assim, se inverter, né? Se inverter, o que acontece? Ele vai fechar a ordem, que é o sair com sinal oposto, ou seja, cruzou, vai entrar, se é buy, vai entrar buy, e vai dar, ou seja, vai dar uma sell, vai fechar quando descruzar. Se cruzar de cima para baixo, iniciar com uma sell, uma ordem de venda. Quando descruzar, vai dar uma buy, ou seja, vai fechar a ordem no mercado. Correto. Então, basicamente, vamos verificar que o que ele está fazendo é exatamente o que a gente está esperando. Então, aqui a gente tem um buy, cruzou, ele fechou. Agora ele está vendendo o sell. Fechou. Como vocês podem ver também, essas duas primeiras operações não foram bons, não? Aí, no caso, está com uma buy aberta, né? Fechou. Agora, a mesma coisa, no que fechou a outra, ele cruzou de cima para baixo, ele vendeu. Agora, ele está com uma ordem de venda aberta. E aí ele vai indo até descruzar, do jeito que está o EA hoje. A gente ainda não colocou target, não botou stop, a gente não botou filtro para ver se vai entrar ou não, né? Então, por enquanto, ele está seguindo assim. Isso é uma das coisas interessantes, né, Davi, quando a pessoa for desenvolver um EA, é o seguinte. Quando você testa só o setup puro, igual você está rodando aí, a pessoa começa a ter uma noção se esse setup tem algum mérito ou não, né? Porque tu vê se ele vai razoavelmente bem ou não sozinho. E aí você começa a melhorar ele. Se a ideia inicial já é ruim, às vezes, tudo bem, você pode consertar depois com bons filtros, com boas saídas, mas uma estratégia que ela já começa por si só apresentando um resultado interessante, ela, digamos assim, é mais promissora do que uma estratégia que só ela por si só é ruim e tu tem que melhorar ela com target, stop, filtro, etc, né? Sim, depois tudo isso vem se melhorar com o tempo, né? Sim. Bom, basicamente como o template funciona hoje e como que a gente pode melhorar ele. Depois, claro, tem como melhorar a cada vez mais esse EA e complexificar mais. Por exemplo, uma coisa que aqui não é legal no EA é que, dependendo dos desenvolvedores, tem algumas, por exemplo, tem o Howard Bandy, que a gente acompanhou bastante, Marcelo, ele desenvolve exatamente dessa forma, no sentido que ele não olha cruzamento, ele olha situações do mercado. Por exemplo, se aqui você colocou EA, como eu coloquei aqui não teve cruzamento de fato, porém você viu que ele abriu um buy, certo? Por quê? Porque a média móvel pequena não tem ordem aberta e a rápida está acima da mais lenta. Então, mesmo assim, ele abre. E não teve cruzamento de fato, porque isso se chama de trabalhar por sinal ou por impulso. Então, isso tem duas tipologias. Hoje, nossos EAs trabalham por impulso, no sentido que a gente coloca a ordem unicamente quando a situação precisa aconteceu. Tipo, a gente não abriria essa ordem, mas abriria unicamente essa. Sim. Não sei se isso ficou claro ou não. Sim, basicamente é quando a situação acontece pela primeira vez, gerou o sinal, né? Depois, se não entrou assim que gerou o sinal, depois não entra mais. Correto. E então, o caso do Howard não, ele mesmo assim, ele deixa a ordem acontecer. Justamente isso também aumenta a reprodutabilidade do EA. Sim. Porque se, por exemplo, eu te dou um exemplo, você coloca um EA na sua conta agora, abriu um setup e essa ordem vai demorar 2 dias. Você concorda que se eu coloco e que aconteceu uma situação igual, o seu EA não vai abrir, porque ele já tem uma ordem aberta, e o meu vai abrir.
Então, Sim, isso atrapalha a reprodutabilidade. Por exemplo, volta ali no gráfico rapidinho. Esse A pegou essa queda toda aí, né? Se, digamos, a gente está rodando o EA há tempo, a gente vendeu lá em cima e fechou a ordem lá embaixo com puta lucro. Se você começou a rodar o EA no meio dessa queda, exato, e você não bota essa condição, ele vai entrar lá depois só bem mais embaixo, né? Então, correto. a gente bota esse critério para evitar exatamente isso, de entrar atrasado, né? E então, a gente trabalha com isso. Porque no SUSEA abrir bastante ordem. Mas tem, por exemplo, as pessoas que operam o gráfico diário ou semanal, eles não podem fazer isso, porque senão o próximo setup pode ser daqui o ano que vem. Então, eles Sim. têm que, é por isso que eles têm que entrar no mercado quando tem a situação que no passado aconteceu. Então, isso existe os dois. O Abandi aconselha de fazer dessa forma que vocês estão vendo, mas a gente tomou a decisão por causa de ter muitas ordens de trabalhar por impulso. Sim. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que colocar essa condição de impulso. Então, aqui, eu vou realmente dizer se, então, o EMA1 está superior, e então aqui eu vou ter que dizer se teve, de fato, o cruzamento. Legal. Ok? E então, a diferença agora é que, teoricamente, ele não tem que abrir a ordem. Vocês viram Você que vê que agora... aquela primeira, que é quando a gente começa no meio do caminho, ele não abriu. Então, resolveu esse problema. Legal. Agora, qual que é o próximo passo? Então, lá, teoricamente, isso daqui, isso foi o primeiro passo de entrar no setup e de gerenciar a ordem. Depois, nós podemos também colocar um TP e um stop loss. Legal. Vamos botar aí, então. Era interessante só rodar antes disso, roda só para a gente ver o resultado do EA, pode ser durante um ano, enfim, só para a gente ver sem o Visual Mode, né? Para a gente ir vendo a curva. Então, vocês veem que, né, como já era de se esperar, só o cruzamento por si só não funciona, né? Até gerou lucro por um período, mas depois gerou prejuízo, né? Então, legal. Vamos ver agora se a gente colocar, aí é ordem por ordem, se a gente colocar stop target, se a gente consegue melhorar esse resultado aí. Então, a gente perdeu 900 e poucos dólares, né? Sabendo que lá ele parou porque a gente já tinha explodido a conta, né? Ele chegou na zero. Ele nem demorou um ano. Ah, mas qual que tá o risco aí? Eu coloquei um lots. Não, aí também é demais, né? Eu vou colocar 0.1. Falta 0.1, né? Isso também é o que a gente pode fazer, aproveitando disso, eu vou colocar isso como parâmetro. Que daí a gente pode escolher, né? Sim. E então, a gente vai buscar no Manage Order, em vez de deixar um aqui como que estava, a gente vai colocar o lots que está em cima, certo? Certo. E então lá, a diferença é que a gente pode vir aqui e não funcionou. De vez em quando é necessário recomeçar a plataforma para ele atualizar com os novos parâmetros, né? Isso é interessante para as pessoas poderem ver a evolução, digamos assim, de um EA, né? Pronto, aí, o lote 0.1. Beleza. Legal, então aqui eu deixei ele 0.1, não coloquei o Visual Mode. Ok. E então aqui, eu acho que lá nesse caso aqui, talvez
Até o 1º de agosto, então exatamente isso, ele abriu 1950 ordens. Tá, legal. Então perdeu 6 mil e pouco, né? Isso. Tá legal. Só pra gente ir vendo, por mais que seja ruim do jeito que tá aí, só pra gente ir vendo a melhora, né? Então Agora aqui a gente vai botar, pessoal, target. Já bota junto target e stop de uma vez. Tá bom? Aqui eu vou colocar o take profit em pips. Sim. Para ver o quanto que a estratégia melhora tendo stop loss e target, né? Ok, então isso para a gente gerenciar, de novo, está no Manage Signal, Manage Order, desculpa. Então... Porque o que acontece? É normal que ali só o cruzamento, né? Se cruzar e não... só vai sair quando descruzar, seja para o positivo ou para o negativo. Ou seja, vão ter muitas ordens que vai cruzar, vai entrar, vai ficar positivo. Depois o mercado vai voltar e ela vai fechar negativo. E se tivesse um target, teria batido no positivo e saído no lucro, do que sem target. E mesma coisa no stop. No stop você controla o prejuízo, né? Controla o quanto vai cair. Se ele cruza, entra e tem um movimento rápido, ele pode demorar a descruzar e você sair com grande prejuízo que teria sido diminuído o custo do stop loss. Isso faz com que o stop loss e o target possam aí melhorar, né, o resultado do EA. Então, nesse caso aqui, eu estou fazendo o take profit, eu estou pegando o preço atual, mais o take profit, que está em pips, que eu multiplico por 10 pontos, 10 pontos igual a 1 pips, certo? Sim. E então, aqui, a mesma coisa, o stop loss, só que no caso do sell é o contrário. O stop loss está em cima, correto? E o TP está embaixo. Legal. Legal? Então, lá... eu coloquei ele em Visual Mode, para a gente poder acompanhar um pouco. Então, vamos rodar em tempo real ali agora para a gente ver de novo, pessoal. Ó, vendeu no cruzamento. Ah, tem um bug aí. Esqueci de colocar aqui. Eu tinha deixado 0, eu tinha calculado, mas eu não falei para ele que tem que colocar. Ah, tá. Ainda bem que já existem ferramentas para não ter que fazer isso, né, Davi? Sim, senão... Então, cruzou para baixo, vendeu. Tá. E então agora, o que a gente pode ver é que ele abriu aqui, ele vendeu, o take profit está 10 pips abaixo. 100, 100, que está 1000 aqui, e aqui 1000 em cima, ok? Tá legal. A gente pode também dizendo que o take profit está 2 vezes maior do que o target. Então, aí vendeu. Beleza, agora ele está com o target, está o dobro, né? Exato. Então, agora ele está com 200, que aqui, por isso que está escrito 2000, porque está em ponto. Sim. 2000 em pips. Então, tira o Visual Mode agora. Roda só para a gente ver o resultado final já. Para ver, por exemplo, se 100 pips de stop ou 200 de target melhora ou piora o resultado.
Pode ser que piore também, tá, pessoal? Tem que ir testando, entendeu? Ó, vocês vejam que melhorou bastante. Claro, continua ruim, porque não é aí, no caso, o negócio é mostrar a ideia, mas tinha perdido em torno de $6.500, agora perdeu em torno de 3.700, então vejam como melhorou. Só que como que a gente vai fazer isso aí na prática na hora de desenvolver um EA? Você pode tanto brincar um pouco manualmente, assim, para você entender o EA por si só, como ele funciona, por que um stop pode usar o Visual Mode, né? Por que um stop, um target, funciona melhor ou pior naquela determinada estratégia, quanto você pode fazer a otimização, né? Então, Davi, se você puder mostrar aí um exemplo de otimização. Sim, eu vou só voltar aqui, eu vou adicionar uma função aqui para a gente na otimização ficou interessante sempre calcular o profit dividido pelo drawdown. Tá. É mais fácil de escolher. Então, o que a gente vai fazer na otimização? Ele vai testar vários targets diferentes e vários stops diferentes para a gente ver quais que são os resultados melhores, né? Ou seja, desde você ter que fazer manualmente um a um, ele pode fazer tudo isso para você, né? E aí tem a questão aí do step, né? Certo? Então aqui eu vou tentar de 2 até 100. Não, mas daí vai ficar muito... Aí é a média móvel, né? A gente pode testar... Eu vou deixar só o Genetic Algorithm, eu acho que vai rápido. Ah, é? Então aqui também de 2. Mas qual que é o step? Eu coloquei 1. Vamos colocar 2 para diminuir aqui. Não, acho que pode... Vai dizer bem, se for rápido, tudo bem. Então, por exemplo, o que ele vai testar aí agora? Ele vai testar entre as médias móveis de 2 e de 100 como a mais curta, vai testar de 2 em 2, ou seja, 2, 4, 6, 8, 10, 12, né? E a saída entre 20 e 100, né? Ou seja, ele vai testar vários cruzamentos de médias móveis diferentes e com targets e stops diferentes. E aí ele tá, ó, cada linha dessa é uma combinação diferente, né? Pega essa, pode pausar porque senão vai demorar muito, né? Pega essa primeira aí, Davi, que foi a melhor, e vamos rodar ela individualmente para o pessoal ver enfim, ver o resultado. Tá. Esse é o resultado dela, né? Então, ou seja, veja que a gente já saiu aí de um negativo, otimizando a média móvel, quais as melhores médias móveis, e otimizando o target stop. Otimizou o target stop também, né? Sim. A gente vê que já saímos aí para um resultado positivo, né? Ainda não é um resultado fantástico, não é um resultado bonito, mas já é um resultado, né? E tudo bem. E vamos ver, só por curiosidade, para o pessoal ver, Davi, quais que são aquelas médias móveis ali e quais são os target to stop para o pessoal entender. De repente, tu pode botar até um pouco no Visual Mode. Eu rodei aqui no... Não precisa. Eu acho que agora aqui, para exemplificar, não vem ao caso. Ok, então nesse caso aqui, o que foi é que a gente caiu num caso onde, de verdade, ele é mean reverting. Significa o quê? Que a período maior
ele está fazendo o oposto do cruzamento. Isso é bem legal. Explica para o pessoal, Davi, porque é engraçado, todo mundo pensa, por exemplo, que as estratégias, elas, por exemplo, um cruzamento de média móvel é só a favor da tendência. Mas não, você pode usar a média móvel para operar contra a tendência, é uma coisa que a gente faz também, né? Então, você pode mostrar aí, bota as médias móveis e tudo no gráfico para o pessoal entender como é que funciona isso. Provavelmente até vai ser o assunto do próximo Trader Success Show, é a questão de começar a explicar os EA seguidores de tendência, que operam a favor da tendência, operam contra a tendência. E a gente vai ao longo de cada episódio aí, para vocês entenderem tudo. Esse é só o primeiro episódio. Então, pessoal, para quem também está achando um pouco complicado, não se assustem, é só o começo, a gente vai junto nesse processo aí, e vocês, para quem está achando um pouco mais complicado, vai entender na prática como é que funciona. Então, aqui nós temos a média móvel de 34 e a média móvel de 16. Então, olha aqui que é interessante. A gente aqui tem a rápida, que é 16, que acabou de passar por baixo. E aqui, normalmente, a gente falou que tem um sell. Só que lá, nesse caso, ele fez um buy. Ou seja, é o contrário daquela nossa ideia inicial, né? Ou seja, quando a rápida cruzar a lenta, ele vai fazer ao contrário, ele vai fazer a buy, né? E aqui nós podemos ver o stop loss e o take profit, que estão muito distantes. Então, ele está quase zerando o efeito do TP e do stop loss. Então, isso volta ao normal. Então, o que acontece aí nesse caso? Ele opera... Explica de novo exatamente como que está o setup de entrada e de saída. Então, teoricamente, o que a gente tinha explicado foi de dizer, quando tem um cruzamento assim, certo? Se a rápida que está a roxo vai abaixo, teoricamente, a gente teria que apostar numa venda, certo? Numa queda do preço. Sim. Só que lá, quando a gente fez essa otimização, a gente viu que é o contrário que está acontecendo, o que está mostrando o melhor resultado. Então, é apostar no contrário. Significa quando as médias, porque 34 e 16 são relativamente média bem atrasada, né? Sim. Então, quando isso acontece, é melhor apostar no contrário. Exatamente. É uma das coisas que a gente faz, né, Davi? É que a gente testa tudo, as duas situações, entendeu? Buy e sell para por mesmo cruzamento, a gente testa os dois, né? Porque o que acontece? Às vezes acontece isso, às vezes como são duas médias lentas, né? Como 16 e 34 aí, né? O que acontece? Normalmente, quando cruza, o resultado mostra isso, né? Quando cruza, já andou demais, né? Ou seja, já está perto da hora do mercado voltar, porque o mercado tende a andar em zigue-zague, né? Então, ou seja, o oposto pode dar mais certo do que o que se pensava inicialmente, né? E outra característica importante que a gente vê aí é o fato do stop e o target ser muito longo, significa que para essa estratégia específica, um target e um stop curto pode não funcionar tão bem. Já para outros tipos de cruzamento, com outros tipos de médias móveis, pode funcionar muito bem. Ou seja, um cruzamento de média móvel, de médias móveis 16 e 34, é uma história completamente diferente, sei lá, do cruzamento da média móvel de 6 com a de 20, por exemplo. Né? Às vezes, uma é para operar a favor da tendência, a outra é para operar contra. Uma talvez funcione melhor com targets e stops mais curtos, a outra com targets e stops mais longos. Por exemplo, talvez uma melhore o resultado se tu botar um filtro de sobrecomprado ou sobrevendido, né? Ou de volatilidade, o outro não. Então, ou seja, vocês vejam que tem uma absoluta infinidade de testes que a gente pode fazer no desenvolvimento de um EA. Davi, eu acho que pode continuar, acho que o pessoal conseguiu pegar aí a ideia. Não, então, para mim, eu acho que isso conclui um pouco lá como que a gente faz para desenvolver de maneira bem simplificada, né? Depois, claro,
tem muito mais coisas a ser feito, né? A gente aqui mostrou uma das coisas, mas tem uma infinidade de coisas que podemos fazer. Inclusive, se as pessoas têm ideias que eles querem ver nas próximas aulas, não sei, uma ideia de um setup, uma coisa assim, por favor, manda para a gente, que a gente pode desenvolver para vocês. Legal. Então, com isso aí hoje, a gente pode até então um pouco parar de compartilhar a tela aí, que o pessoal consegue ver a gente. Ficou claro o quê? A estrutura de um EA, né? Como ele é pensado. O setup, vocês viram ali, entrada, saída, stop, target. Hoje a gente não fez aqui, a gente não botou filtro, né? Que é, por exemplo, quando cruza, se o RSI, né, o estocástico, está acima ou abaixo de tanto, não entra. Tá? E a mesma coisa, você pode otimizar isso também. Claro que mais para frente, em outros shows, a gente vai falar, em outros episódios, dos cuidados que tem que se tomar, cuidado com o que o André falou antes, que é o overfit, né, que é uma super otimização. Mas, ou seja, você pode otimizar nesse exemplo, quais as melhores médias móveis, você vai operar buy ou sell quando elas se cruzam, né, ou seja, a favor da tendência ou contra a tendência. Você pode colocar, como eu falei, o filtro, vários indicadores para colocar como filtro. A gente falou de target stop, mas a gente não testou as saídas, como a gente falou. E se sair depois de 10 barras que entra, qual é o resultado? Entendeu? E se sair depois de usar um outro indicador para saída? Ou seja, é infinita a quantidade de coisas que a gente pode ser testada, mas a estrutura é essa. O que dá o setup buy ou sell, aquelas coisas técnicas ali que vocês viram para o EA abrir uma ordem por vez, né? Para você manter bem o controle de risco, isso é importante. Aí vai ter o filtro para ver se você consegue colocar alguns. Nem todo EA precisa ter filtro, mas você colocar um filtro que vai determinar, tentar melhorar o resultado, né? Ou seja, com aquele filtro você acertar mais. O target e o stop, que nem sempre vão ser muito utilizados, porque a gente vai ter o trailing stop, né? A saída inteligente, né? Ou seja, você pode sair com outro critério. Na maior parte das vezes, a nossa experiência, o melhor é sair com outro critério, não é sair no target ou no stop fixo, tá? Na maioria das vezes, na nossa experiência. Então, ou seja, vocês já começam... Dita eu para mim aí no chat, por favor, quem pegou a ideia, para ver se a gente conseguiu passar o que é a ideia geral de como funciona isso, para que daí, legal, bastante acho que o pessoal tá pegando bem, bacana. A gente vai começar a ir mais a fundo aí em cada um desses pontos, né? A gente vai falar bastante sobre os pontos de entrada, vários indicadores que podem ser utilizados, a gente vai falar bastante sobre filtro, a gente vai falar sobre os melhores time frames para se operar e a diferença entre eles, a gente vai falar sobre as saídas, a gente vai falar sobre as condições de mercado, em que condições um EA vai de um jeito ou de outro, a gente vai falar de como fazer essa otimização que a gente fez ali, qual a melhor média móvel, qual o melhor target, como otimizar isso. A gente vai falar bem, tem muita coisa, né, Davi? Tem mais de um ano aí de assunto para falar como fazer o teste de robustez. Enfim, a gente vai devagarinho, a cada 2 semanas, a gente vai trazendo mais conteúdo, depois vão vir as ferramentas também. E aí, vocês vão, não só para quem quer entender o mundo dos EAs mesmo, que não queira desenvolver, então, manualmente, como eu falei, vai ter muitos insights que a pessoa pode juntar, né, e operar manualmente, mas principalmente para quem quiser desenvolver robôs, vai poder aí aprender exatamente todo esse passo a passo. Pode parecer, como eu falei, um pouco complexo no começo, mas assim que você vai pegando, a gente vai entrar em detalhe de backtest, como fazer download de base de dados, ou seja, vamos realmente ensinar tudo que você precisa aí para você aprender a desenvolver EAs e poder lucrar com isso, né? Então, legal, Davi, mais alguma consideração final?
Não, para mim isso é realmente talvez hoje a primeira aula está um pouco assustador, mas é também para dizer a que ponto é um trabalho muito minucioso e muito prazeroso depois que você conseguir afiliar isso. E se 3 anos atrás tínhamos esse conteúdo que a gente vai disponibilizar, a gente ia ter tido talvez mais rápido, né? Exatamente. E exatamente, vocês vão poder receber tudo isso aí, porque é bem pouca gente, né, Davi, que tem todo esse conhecimento e essa experiência prática aí, né? Vamos ver algumas só antes de a gente finalizar, algumas perguntas aqui. Deixa eu ver aqui. Você vai disponibilizar esse material por e-mail? Sim, eu vou mandar um e-mail, tá? Amanhã para vocês, tanto com a gravação aqui do webinar, para quem quer entender, ver os detalhes e tudo mais, quanto a gente vai disponibilizar esse código que o Davi ali desenvolveu. Vai também, para quem não conseguiu pegar aqui, o link para abrir uma... Tem gente aqui pedindo o link, eu postei aqui de novo o link para poder abrir uma conta demonstrativa de MetaTrader 4. Acho que tem bastante gente, Davi, que entende o básico de programação, porque, por incrível que pareça, tinha gente mandando mensagem aqui que está entendendo. Ah, legal, muito bem. Legal, tem várias perguntas aqui, mas eu acho que são perguntas que a gente, naturalmente, o pessoal, lógico, já quer saber, mas que a gente vai cobrir, que são assuntos das próximas aulas, né? Que enfim, não tem como responder aqui em 2 minutos, né? Mas aí a gente vai poder, enfim, aula a aula, a gente vai cobrindo tudo isso. Legal, pessoal? Então, é isso aí. Então, pessoal, boa noite. A gente amanhã dispara o e-mail para vocês aí com tudo. E a gente se vê aí, a gente vai avisando vocês aí por e-mail, mas aproximadamente aqui 2 semanas a gente volta na próxima aula. Davi, tem até gente perguntando se tem exercício prático aí para realizar até a próxima aula. De repente, quem consegue entender o código, não sei se você quer comentar alguma coisa, Davi, de repente alguma coisa, algum teste que a pessoa possa fazer, alguma coisa. Não, para mim, o que a gente vai fazer é que a gente vai compartilhar o conteúdo e também o código que eu fiz. Talvez eu vou passar talvez o template sem o código e a pessoa tentar reproduzir. Para mim, se for o caso, é que o que a gente quis passar hoje foi entendido. A pessoa, ou seja, ela pode já, com o código, rodar a otimização, rodar a take profit, ela pode, aquilo que a gente estava brincando ali, né? A pessoa pode fazer, pode começar a brincar, né? Correto. Lembrando que isso, por enquanto, não é um EA pronto a ser rodado numa conta. Exatamente, pessoal, por enquanto ali a gente está só começando a mostrar como é que é, então peço aí que vocês rodem só em backtest ou conta demo, né? O link que eu passei para vocês, vocês conseguem abrir uma conta demo, ainda não é nada para usar em conta real, tá legal? Então, pessoal, o aviso vai por e-mail, tá? Fiquem de olho no e-mail de vocês, tanto das informações de hoje, quanto do aviso da próxima aula. E é isso aí. Então, boa noite a todos. Obrigado, Davi. A gente se vê na próxima, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como é que é boa noite em francês? Tem gente aí que entende francês? Eu sei bonjour. Bonsoir, bonsoir. 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 Valeu, pessoal. Boa noite.